Olá, tudo bem? Na aula de hoje vou estar apresentando para você a aba Survey. Na aba Survey temos diversas opções, tá? Vou estar mostrando aqui um pouco sobre elas. Então vamos lá. Eu tenho aqui para dar como exemplo, né, uma figura, tá? Então iniciando aqui, ó, temos aqui a opção de adicionar labels, né? E tabelas, tá ok? Essas duas opções aqui, a gente viu elas lá em Annotate. Porém, tem uma pequena diferença, né, entre essas duas opções na aba Survey e das duas opções na aba Annotate. Quais são essas diferenças? Na aba Annotate, quando a gente clica aqui em adicionar label, temos diversas opções, né, que a gente pode utilizar para adicionar essas labels. Da mesma forma, na criação da tabela. Já na aba Survey, ela é um pouco mais limitada, tá? Ela pode apenas adicionar segmentos, né, simples, né, de forma manual, múltiplos. Você clicou, ele coloca em todo toda a sua figura o segmento. E aqui a opção figure, tá? Na Annotate temos também aqui, ó, figure, que dá aquelas mesmas opções, tá vendo? E temos os demais. Da mesma forma, na tabela, aqui em Annotate, temos também as mesmas opções, tá? Você vem aqui em Survey, as mesmas opções, tá vendo? Então ele pode adicionar um segmento de vez, todos de uma vez só, e figuras. Tabela, você pode apenas tirar uma tabela de curva da figura, apenas, né, com todos os segmentos, curvas e tangentes retas, né? Ou então apenas das tangentes, né, das segmentos retos. Então, essa é uma das peculiaridades aí entre as duas. Temos esse botão de Renumere Tags. O que seria essa tags? Um exemplo, aqui eu tenho, ó, vou selecionar aqui a figura, observe que o meu menu mudou. Aqui em cima ele apresenta aquele menu contextual que a gente explicou, né, lá em aulas anteriores, que ele mostra aqui, ó, qual é o tipo de objeto. Então é uma figura. Então eu tenho, ó, desse ponto a esse ponto, né, uma tangente. Então eu colocaria para mim aqui um exemplo, L1, que seria a linha 1. Aí eu tenho aqui, ó, desse ponto a esse ponto, colocaria para mim L1, que é uma tangente. Depois tem aqui uma curva. Aí colocaria para mim C1. Depois, novamente, uma tangente, né? Uma reta L2. Aqui, curva 2. E aqui, esse último segmento, L3. Tá? Isso se sua template estiver configurada para ele colocar as tags. Tá? Caso contrário, ele vai colocar outra informação, né? E quando você for mandar gerar a tabela, aí ele vai fazer a conversão. Tá ok? Então, só para mostrar onde ficam essas configurações de tags, para ele contabilizar de forma sequencial, você vai vir aqui, ó, Renumere Tags. Aqui embaixo na barra de comandos, ele pede configuração. Então vamos entrar lá para a gente poder ver. Como a gente ainda não adicionou nenhuma, está tudo certinho aqui, que o correto vai ficar 1, tá? Quando você não adiciona nenhuma. A partir do momento que você faz a utilização e ele contabiliza quantas tags foram utilizadas, aqui esse valor já vai mudar. Vamos fazer aqui uma aplicação só para a gente poder testar. Vou cancelar. Vou vir aqui em adicionar label. Primeiro eu vou fazer de forma manual. Adicionar uma por uma. Clico aqui. Vou nesse segmento, ó, clico. Venho aqui na curva, ó, clico aqui em cima e coloco para mim o desenvolvimento e o raio. Aqui eu coloco nessa tangente, nessa curva e nesse segmento, de forma manual. Agora, de forma automática, seria os vários segmentos, né, os múltiplos segmentos aqui, ó. Cliquei, eu clico, ó, já coloca em tudo de forma automática. Vamos testar aqui agora o figure. Clicar aqui e pegar o figure. Aqui embaixo ele pede, selecione a figura. Cliquei, ele coloca o nome, né, da figura, tá vendo? Já colocou aqui para mim, repetiu o nome duas vezes, ó. Cliquei, tá repetindo o nome. Ó, vou apagar uma, apagar duas, apagar três, 4, 5, tá vendo? E eu posso editar, né, esse texto dessa figura, tá? Ele está puxando o nome. Temos outras opções aqui dentro, tá? É uma label, né, que você pode personalizar ela, tá ok? Então, basicamente isso aqui, adição de label, tá? E agora é o seguinte, eu vou adicionar a label de forma automática. E agora
Vou entrar aqui em Renumber Tags para a gente ver se está tudo certinho. Tudo ok. Agora eu vou mandar gerar uma tabelinha com todos os segmentos. Quando eu faço isso, ele pede aqui para eu poder criar um tipo, né? Eu teria que configurar essa tabela, mas só para exemplo eu vou mandar criar. Vou selecionar as tags, né? Eu tenho que selecionar para ele poder converter. Selecionei e dei Enter. Ele vai falar assim, ó, converter. Então eu vou converter. Pronto. Agora eu dou OK. E aí eu criei essa tabelinha aqui. Como eu falei, ó, segmento, né, mas ele coloca como L3, que isso aqui é personalizável, né? Você pode personalizar. Curva 2, L2, curva 1. Ficou inverso, né? Ele criou daqui para cá. Então ele criou como fosse a figura, o início dela aqui, ó. Então 1, 2, 3. Curva 1 e curva 2. Certinho. Vou aqui na tabela para mim, tá? Todos os dados, né? Então ele converteu para mim, tá vendo? Então, dessa forma você utiliza essas ferramentas aqui, tá? Isso aqui é possível você configurar para primeiro você adicionar as tags, depois você tirar a tabela e ele não vai pedir para converter, tá? Você faz uma configuração nas labels, né, para poder já fazer isso direto. Em vez de ser linha, você pode botar tangente ou segmento, tá? Reta, fica a seu critério. Ao lado temos a tabela de... Ah, tá. Deixa eu só mostrar um detalhe. Quando eu venho aqui agora, observe o quê? Eu venho em configuração, ele fala o seguinte, ó. Eu tenho uma reta, 2, 3. A próxima é 4. Curva. Quantas eu tenho? 1, 2. Qual que é a próxima? 3. Tá? E aqui embaixo, aqui temos a espiral, caso tivesse, ele ia contabilizar. E aqui embaixo, em tag renumbre, é caso você precise renumerar uma tag dessa, né? Em outra figura, ele vai fazer a mesma coisa daqui de cima. Ele vai contabilizando, né, conforme você vai usando. Ok. Aqui ao lado temos a opção de propriedade, que eu posso ver que seria esse menu aqui, ó, de propriedades. Selecione a figura, tem todos os dados da figura, tá? As propriedades dela, coordenada, elevação máxima e tudo mais. Tem aqui Object View, eu posso visualizar isso em vista 3D, porém de forma mais suave, né, mais leve. Tem o Isolate Objeto, o que ele faz? Ele isola um determinado elemento, né? Por exemplo, se eu selecionei a figura, todos os demais elementos que eu não selecionei, ele vai isolar. Clicando aqui, observe, ele manteve somente a figura. Eu vim aqui, clico novamente, ó. Aí, nesse caso, ele não vai deixar voltar. Eu tenho que clicar com o botão direito, Isolate Objeto, End Isolate, End Object Isolate. Aí volta todos os elementos. Temos aqui em General Tools, Select Similar. Tudo que for similar a essa figura, ela seleciona. Como só tem essa figura, ela não vai. Mas se eu pegar aqui esse texto, automaticamente ele vai selecionar os demais. Temos aqui o Bing to Front, para ele jogar. Esse que ele faz, que ele joga para trás, se eu não me engano. Tá? Para trás. Esses outros aqui também fazem o mesmo sentido. Send to back, volta. Para cima, above. Ou mentira. Para trás, black. Esse aqui joga para frente, acima. Esse aqui joga above. Sobrepõe um tipo de objeto. Por exemplo, eu quero sobrepor um objeto. Aí ele vai sobrepor aquele objeto específico. E esse você faz, né, o inverso. Tá? Joga tudo para trás, tá? Dos objetos. Temos aqui o Quick Select. Exemplo, Quick Select. Clica aqui em Quick Select. Tudo que está aqui na minha área gráfica, ele vai mostrar para mim. Eu tenho polyline, eu tenho passe, eu tenho figura, eu tenho um segmento de tabela, eu tenho uma passe table, tá? E eu posso filtrar por cores, né? Se é igual, se não é. Então, fazer meio que um filtro mais completo, né? Tem aqui também essa opção aqui, que é a aba Server, ela está habilitada aqui. Conforme eu clico aqui, ela some da ToSpace. Então eu tenho que manter ela habilitada. Eu tenho aqui, ó, deixa eu abrir aqui a edição da figura. Eu tenho aqui a Networks Properties, que seria esse Networks aqui, quando você vai tirar, tipo como fosse uma caderneta, né? Esse é mais para quando você vai fazer irradiação, um cálculo de um poligonal, depois calcular as suas irradiações, você gera através do Networks aqui, né? Para ele calcular bonitinho. Você pode entrar nas propriedades, configurar os estilos. Temos a propriedade das figuras. Um exemplo, tem essa figura. Eu vim aqui em Properties, Figure Properties.
ele pede para selecionar uma figura. Então eu clico aqui, ele me traz a propriedade dessa figura, onde eu posso mudar o estilo. Por aqui também. Senão eu poderia vir direto em editar figura style e mudaria aqui todo o design dessa figura. Temos aqui a opção de Silver Query para fazer pesquisas, né, filtros, tá? Eu quero filtrar a árvore, quero filtrar determinadas coisas. E você pode colocar algumas condicionais, né, para ele poder filtrar isso e não filtrar aquilo. Ou quando você vai gerar uma superfície, aí você quer tirar pontos de poste, árvore, tubulação que não entra na superfície, você pode utilizar o Silver Query para fazer essas buscas mais avançadas. Silver Figure Properties. O que seria isso? Você pode editar essa figura, né? Nome, falar que é uma breakline, lotline, se é fechada, se é aberta, o estilo dela, o site que ela está, se ela é fechada ou não, entre outras coisas aí. Temos aqui o Silver Point. O que isso faz? Você edita os vértices, né? Caso tivesse pontos aqui, ele editaria os vértices dessa figura, tá ok? Temos aqui em Modify algumas outras opções. Temos aqui em Browse to Silver Database, né, como se fosse fazer tipo umas leituras, né? Por exemplo, ó, clico aqui, tem que ter pontos Silver, tá? Mas é como se fosse fazer um cadastro, né, de pontos. Esse aqui vai aceitar. Esse já vai aceitar, tá vendo? Então o que eu poderia fazer é a configuração, né, para quando eu carregar uma nuvem de pontos, esses pontos já saírem ligados, né, para mim, crista, pé, vai sair tudo bonitinho, fazendo essa configuração aqui. Aqui seria para buscar, né, o network, não está configurado. Temos aqui também esses dois botões Edit Geometric e Edit Elevation que a gente viu anteriormente aqui na aba Modify. Aqui, ó, seria essas opções aqui, tá vendo? E quando eu tenho uma Feature Line, automaticamente, né, eles aparecem para mim de forma automática. Um exemplo, Feature Line, aparece para mim aqui, ó, o Edit Geométrico e o Editor Elevation, tá? Que seria aqui na aba Silver a mesma coisa, ó. Habilitei lá na Modify, Feature Line, está habilitado. Quando eu vim aqui em Silver, ele já está ativo, tá vendo? Então eu posso habilitar por aqui ou não. Então aqui, ó, habilitei os dois aqui. Então tem todas aquelas ferramentas, né? Que a gente vê aqui na Feature Line. Essas aqui. Por quê? A figura, ela tem praticamente as mesmas propriedades de uma Feature Line, tá? Então você consegue utilizar as ferramentas da Feature Line para editar as figuras, tá ok? Então, você pode adicionar um PI, exemplo, posso clicar aqui, ó, adicionar um PI, tá? Posso adicionar uma curva, utilizar todas essas ferramentas aqui, né? Posso editar as elevações, tá? E temos aqui para dar update. Mudei, fiz a alteração, cliquei em update, ele já vai fazer aqui as alterações para mim. Temos essa opção aqui de análise, né? Fazer check, tem a opção de drive que a gente viu também anteriormente. E da mesma forma temos aqui a opção do perfil rápido, podemos criar superfícies através das figuras e também criar grades, né, platores através dessas figuras, caso a gente queira, tá ok? Então, como você pode ver, é a aba bem razoável, né? Não tem tanta informação assim, mas são comandos, né? Ferramentas bastante criteriosas para você estar utilizando, tá? A aba Silver a gente vai ver mais à frente, tá? Então, a gente só está adiantando aqui porque a gente vai talvez precisar de entrar nesses painéis para visualizar, utilizar, tá ok? Então, na próxima aula a gente vai ver essas outras abas, tá? Essas outras abas a gente não vai estar utilizando elas dentro do nosso curso, a princípio não, tá? Caso venha a ter essas abas, a gente vai fazer os vídeos referentes a elas e vai estar disponível na plataforma, tá? Enquanto isso, a gente vai passar nelas aqui mostrando, né, elas e vamos abordar algumas outras mais aqui para frente e explicar a respeito, ok? Então, para a aba Silver, é basicamente isso. Te vejo na próxima aula.